Por que luz e sombra bloqueiam a pintura do artista plástico iniciante? Olha, gente, a luz e a sombra, elas são, na verdade, luz e sombra, elas são os dois elementos que caracterizam o contraste. Mais luz, mais luz, mais luz, branco. Menos luz, mais sombra, mais sombra, mais sombra, preto. Ponto. Entre a luz e a sombra, as gradações possíveis, as cores todas possíveis. Então, dado esse preâmbulo, né, sobre luz e sombra, a gente precisa entender que o contraste é justamente quando ambas as coisas estão presentes na mesma pintura, no mesmo desenho, no mesmo plano pictórico, como você quiser falar. E muitas vezes a gente fica na média. A gente fica aqui no meio, entre a luz e a sombra, porém não se arrisca muito. A gente não aumenta o range, a gente não dá mais contraste, a gente não sombreia e não ilumina com vigor, com força, como a gente gostaria, inclusive. E aí o desenho fica esmaecido, fica aqui no meio, fica mediano, fica medíocre, fica no meio. Não tem sombra, não tem luz. A luz e a sombra são muito importantes. Eu dou um exemplo aqui, exercício, um exemplo mesmo que eu fiz, onde eu faço uma esfera, uma esfera não, porque ainda é uma circunferência, né? Um círculo aí. Faço esse círculo e eu me proponho a sombrear esse círculo. Então aqui a linha é feita com lápis, etc. E eu começo a sombrear. Aqui a gente já nota, a gente já percebe, deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Aqui a gente já percebe um certo sombreado. A captura de imagem não está muito boa, desculpa. Mas olha aqui, dá para notar que aqui está mais sombreado, né? Estou sombreando, inclusive, na bordinha, tá vendo? Principalmente aqui embaixo, aqui em cima um pouco também. Mas ainda está naquele meio. Lembra que eu acabei de mostrar? Você tem a luz, tem a sombra e tem o meio, que é um pouco de luz, um pouco de sombra. Está assim aqui esse segundo desenho. Não tem uma sombra, tanto que a linha ainda aparece, aquela linha de contorno que eu fiz, ainda aparece. Ela não tem ainda contraste, certo? Deixa eu ficar assim que vai ficar mais fácil de ficar melhor. Eu desço, olha aqui. Aqui eu já começo até a mesclar a linha de contorno com a sombra que eu fiz. Tudo bem, a imagem não está tão bem printada, capturada, mas dá para notar que aqui eu já dei um esmero no sombreado. Olha aqui, tem mais sombra aqui. Aqui com certeza tem tanta sombra que já saiu do contorno, já foi para a parte externa, o que criou uma tridimensionalidade, e aí a gente percebe que o contraste da luz e da sombra colocados de determinada maneira cria volume. Olha que interessante. São elementos, conceitos que muita gente fica: "Ah, eu não sei desenhar volume. Ah, eu não sei desenhar sombrear. Ah, eu não sei como é que eu ponho luz. Ah, eu não", mas calma, olha o que eu estou falando, o que eu estou contando para você. Isso é um exemplo, é um exercício apenas, tá? Isso aqui não é uma obra de arte, longe disso, é só um exercício, mais nada. Você pode até fazer isso daí aí na sua casa, se você quiser, só para testar. Vai saboreando essa 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 volumetria que vai sendo criada no plano. Isso é uma folha de papel, isso não é uma bola, mas simula. E finalmente aqui, ó, a gente já pode ver que eu já com o esfuminho, eu escureci bastante. Olha, tem umas áreas que ainda aparecem ainda aparece o contorno, tá vendo? Mas outras áreas sumiu completamente esse contorno. E aqui a gente já vê que eu estou até usando um esfuminho para misturar, escurecer mais ainda o esfuminho,
É uma espécie de um cone, um charutinho de papel que você pode produzir e você pode comprar pronto, né. Você pode fazer os fuminhos também com uma folha de papel colada, né. Enrola ela e faz os fuminhos. E esse aí é um fuminho que eu fiz, inclusive. Veja como aqui a gente já tem mesmo uma volumetria definida aqui em cima. Você está vendo o volume, está vendo a sombra que a bola, a esfera está proporcionando na superfície. Está declarado aí, né. E a luz incidindo da parte superior na bolinha, né. Veja como isso é uma questão simples de luz e sombra. E muitas vezes isso bloqueia a pintura. A sua pintura, se você está começando. Eu estou dando um exemplo de exercício. Agora eu fiz uma forma que não é uma forma tão simples, né, um nariz, uma boca, etcétera. Estou desenhando aí, peguei um frame aí do vídeo, e aqui eu começo a sombrear pelas bordas, criar os volumes de acordo com as formas variáveis, esse narigão aqui desse cara, né, a parte toda aqui do bigode, aqui não tem bigode, na verdade, é embaixo do nariz, né, o queixo, etcétera. Eu fui sombreando e fui passando esfuminho depois. Eu fui construindo essa sombra. Aqui eu entro em outra questão. Aqui eu queria aproveitar ainda mais um pouco aqui. Eu trabalhei aqui a parte toda de volumes do nariz, principalmente. Olha a diferença desse nariz aqui sem volume, desse nariz com volume, né. As áreas mais escuras estão na narina, está na narina, é a área que tem mais sombra, ausência de luz, e a área de luz no nariz são essas áreas aqui mais arredondadas, que lembra o quê? A nossa bola. É como se essa área aqui tivesse um volume, tivesse uma curvatura aqui, e aqui também, e por isso tem uma sombra e uma iluminação, luz e sombra. Você não precisa decorar isso, você só tem que começar a fazer e sentir. Experimenta aí na sua casa fazer uma coisa parecida. Aqui é um exercício que eu dei, só para demonstração, olha, honestamente, vou ser bem sincero, isso daí não é arte. Isso daqui que eu estou mostrando, não é arte, tá? Isso é um exercício. Exercício onde eu mostro como fazer uma figura realista, quiçá até hiperrealista, porque fica próximo do do da fotografia. É o Gandhi na fotografia do lado esquerdo e do lado direito eu desenhando. Eu marquei como o hiperrealismo define que deva ser feito, eu marquei a estrutura do rosto do Gandhi e vim depois trabalhando. Você vê que o olho direito dele que eu desenhei está muito parecido. Vou tentar dar, olha aqui, você percebe que é um olho mesmo, né. E eu depois ainda aprofundei um pouco mais ainda. Não, você vê que o desenho está bem realista. Isso me importa? Isso não é meu trabalho, gente. Meu trabalho está aqui atrás. Olha o meu trabalho aqui atrás. Esse é o meu trabalho. Isso me importa. E não copiar a foto do Gandhi. Isso é uma demonstração barata de habilidade que qualquer ser humano, de posse de um lápis, de posse de uma fotografia, consegue fazer se souber a técnica. É disso que eu estou falando, né. Então, veja, a gente não precisa, obviamente, se preocupar com isso quando faz um trabalho de fotografia, em ser realista, etcétera, a não ser que seja a sua linguagem, isso é outra história. Eu não sou contra o realismo nem o hiperrealismo, se ele se insere nas artes plásticas, né, se ele se insere dentro do contexto. Não sou absolutamente contra, não mesmo. Mas você não precisa ter esse tipo de domínio, não é necessário, só se você desejar. As artes plásticas já superaram isso há muito tempo, não é necessário você se preocupar com isso, tá. Agora, é necessário você entender que a luz e a sombra, eh, muitas vezes podem estar te bloqueando a tua pintura. "Ah, eu não sei porque eu não tenho controle da", não se preocupe com isso, ela vai surgir. Qualquer lugar que você escurecesse aqui, ia aparecer uma reentrância nessa bola. Qualquer lugar que eu escurecesse aqui, ia aparecer uma musculatura da maçã do rosto ou algo assim.
E aqui no grande idem, mesma coisa, né. Então, a sombra, dependendo de como você trabalha, ela vai, eh, surgir, e a luz idem, né. Não se trave por conta disso. São importantes, mas são muito pouco para você não continuar no seu trabalho.